Paulo, dia 18 de outubro de 2019, o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura, é como a vida. O programa é um inusitado. O programa é um pequeno programa, uma grande bandeira. O apresentador sou eu, Daniel Sutorianos, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, a doença que mais mata do Brasil e no mundo. E estou no ar. Olha só, por que pular cerca? Pular cerca por cima, pelo meio, por baixo. Olha só, por baixo é difícil. Mas a gente enxerga do outro lado. O outro lado tem educação, cultura, saúde, justiça, democracia, ciência, lazer e cultura sempre. Olha só, cada vez que tem um problema sério, os convidados são uma fração importante da população do Brasil que 519 anos vem pulando a cerca. Olha só, o programa de hoje, como diria Cássio Alves no navio negreiro, estamos em pleno mar. Isso. Nós vamos navegar. Vamos convidar hoje, para pular a cerca, o Leonardo Morcegão. Olha só, o Morcegão é estudiosíssimo, tesudido. Por que não tesudido? Gostosíssimo. Vem pular a cerca. Isso, pulou a cerca. Agora vamos chamar o Oscar Tatum, que é simpaticíssimo, tesudido, gostosíssimo. Por que não? Vem pular a cerca, Oscar Tatum. A dupla Oscar Tatum e Leonardo Morcegão. Olha só, a primeira pergunta do dia. Fez xixi? Fez xixi? Eu fiz. Fez? Fez? Eu não fiz, mas minha bexiga é bem dilatada, viu? Então, olha só. Para pular a cerca tem que fazer xixi. Senão, não consegue pular e a cerca prende. Olha só. Morcegão. O morcegão é dinheiro. Olha só, morcegão, qual é a tua idade? 66. E o. Eu tenho 60. Olha só, 60 e 60, é tudo criança. Eu tenho 95 anos. Aliás, Chiquinho, 96. Fiz semana passada. 90. Então é garotinho, nem nasceu ainda. Olha só, você, Morcegão, você nasceu aonde? Rio de Janeiro. E como é que o Rio de Janeiro naquela época? Eu era bem calmo, na verdade. Onde eu nasci na casa da minha avó, como a grande maioria daquela época. Morava no pé do morro, ali pela Muda ou no Andaraí. Sempre fui muito bem. Foi a infância muito gostosa, muito natural, muito normal. E foi ótimo, pronto. E o Tatum, como foi a tua infância onde? Até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade eu cresci no bairro do Quintino, no Rio de Janeiro. Aí depois me mudei, fui morar no bairro do Riachuelo e entre indas e vindas continuo morando no Riachuelo. Então, Quintino e Muda. Aí o Tatum, olha só, e por que você passou a vir a Niterói?
Isso aí foi a partir do momento que foi a partir do momento que eu tive um contato mais próximo com a vela, né? Com o esporte iatismo à vela, e por várias oportunidades vim para o Rio Yacht Club, que é o Sailing, que é ali na Estrada Frois, e tô lá. Participo do clube e da Vida à Vela, né? Vida à Vela. Olha só. E Morcegão? Vida à Vela também? Mais ou menos. Já fui mais vela do que vida, entendeu? Embora a vela seja realmente a vida, né? Mas são os afazeres, a vida, mas eu vim para Niterói também, atrás da vela, depois que eu adquiri um barquinho à vela, e foi carregado primeiro para o Praia Clube, depois fui carregado para o Sailing, por uma turma muito gostosa, muito animada, muito amiga, e é um clube muito calmo, maravilhoso, e a gente é muito, muito bem tratado. Então, eu vou perguntar aos dois, Tatu e Morcegão. A vela entrou em vocês ou você entrou na vela? Bom, a história é bem pitoresca, porque com o evento, né, da Volvo Ocean Race e um barco brasileiro, né, competindo, muitos desse grupo já estavam envolvidos com a vela, como o Oscar e outros mais. Mas eu sou um típico exemplo de que mergulhei na vela com o barco, e a gente todos começando a participar do blog, né, do Brasil 1, nós propriamente mergulhamos na vela. O meu caso. Então, né? Olha só, então a vela era um grupo, uma família, não é? Olha só, vou perguntar aos dois. Você tem uma família grande? E primo? Tenho. Minha família é aquela família tradicional calabresa. Minha avó tinha 40 e poucos netos, né? Então é uma família bem grande, muito grande. E Tatum, você tinha uma família grande também? Não, a família não é muito grande, já foi grande, só que ela se espalhou, né, pelo Brasil. Tenho parentes espalhados pelo Brasil inteiro. Olha só, o Oscar, Tatum, olha só, e você brincava de médico com as tuas primas? Brincar de médico não me lembro muito bem, mas na época da minha infância nós tínhamos contato com os primos, mas não me lembro de ter brincado de médico com as primas. E o Morcegão, parece, talvez mesmo que parece que sim. Eu não posso mentir, né, porque sempre tem. Era tudo um bando de malucos, então a molecada tinha sempre um momento da consulta médica, né, mas era sempre bem brincadeira mesmo. Claro, eu brinco até hoje de médico. Sim. Olha só. Então, E você é médico? Eu sou médico. Sempre brinquei de médico. Olha só. Vamos lá. Você falou em regata e tal. Vamos entender mais. Por que o Morcegão? Como eu estava contando, o blog foi criado com o barco, e numa época que os blogs na internet foram lançados, né? E o blog do Brasil 1, ele praticamente foi inaugurado, e quem deu início a toda essa farra foi um cara chamado Nio, sempre foi também muito ligado à vela, não velejava, mas sempre gostou muito, curtia muito. E a Cláudia, que é uma das pioneiras também, que o nickname dela é ainda Cláudia Pempem, né? Cláudia Pempem. Exato. Então, no blog, todos tinham um nickname. Então, você tinha que arrumar um nickname. Não era
E quando ninguém, às vezes, tinha... A gente tem, às vezes, até algum apelido, mas não gosta de revelar, né? Mas o meu, naquela época, eu aluguei o do meu filho. Meu filho já era chamado Morcegão, porque ele corria de kart, se vestia de preto, o kart era preto. Aí eu falei, vai Morcegão. Morcegão. E joguei o Morcegão lá, pirata. O Oscar é o pirata, entendeu? É conhecido no grupo como pirata safado. O Blackbird, entendeu? Que não é mais, né? Branca. É. E tem muitos outros nicknames maravilhosos Olha lá. só, mas essa regata, o que tinha tão importante nessa regata? Uma regata mundial, né? Qual é a importância que teve essa torcida? Eu vou te dizer que o exemplo desse barco é uma coisa, eu acho que tinha que ser muito bem divulgada, porque o que o barco, né, o que essa equipe brasileira fez naquela época foi uma coisa pioneira, foi um desafio imenso, né, mundial, porque foi uma volta ao mundo. E foi uma coisa que atraiu muito, pessoas de várias partes do mundo, brasileiros e não brasileiros. A gente tem nessa torcida pessoas da Noruega, de Portugal, então pessoas que recebiam a bandeira que a gente enviava pelo correio, pessoas que participaram das paradas do barco. Mas aquele começo, né, aquele desafio que foi colocado para a equipe, construir um barco no Brasil, tecnologia de ponta. Então, todo brasileiro fica meio aflito, fica bem animado com isso. E quando a gente começou a participar do blog, o blog virou uma febre. A gente virava à noite, quando as largadas eram noturnas, em fins de semana. A gente se reunia na Marina da Glória, debaixo da escada, para discutir tática, discutir bordo que a equipe tinha dado ou não tinha. As discussões eram calorosas, muito, muito calorosas. Meu amigo aqui quicava no banco, ele tinha quando ele ficava inflamado, ele quicava na cadeira. Mas era um grupo grande que se reunia semanalmente na Marina, né? Eram 10 ou 12, mas apesar disso tinha gente em Belo Horizonte, na Bahia, em Florianópolis, Santa Catarina, Paraná, vários pelo Brasil inteiro. E o bloco se chamava Boteco 1. Na verdade, lá em meados de fevereiro, se não me engano, a gente começou a criar uns pratos. Todo mundo falava assim, pô, tô aqui com uma cervejinha na mesa, peguei uma lula, tô comendo um camarão. Aí teve um louco lá, que era o Dudu, do Rio, que, pô, isso aqui tá virando um boteco, né? Todo mundo no blog, conversando e degustando lá alguma coisa. Aí começou aquele assunto de chamar de boteco, né? Esse aqui é um boteco, parece um boteco. Tinha até um cardápio, né? Com termos de vela. E daí, de boteco para boteco 1, foi meio uma unanimidade por causa exatamente da ligação ao barco, que é o Brasil 1, né? Aí virou Boteco 1. Então, o Tatum, Oscar, fala mais do Brasil 1, como foi a regata, o mundo todo, e quem ganhou, quem foi a equipe? Sim, como o Leonardo falou antes, o morcegão, sim. Às vezes eu troco. Ele começou a haver uma participação muito grande de brasileiros e até mesmo pessoas que não tinham assim contato com a vela, começou a haver o interesse, porque toda vez que o Brasil faz alguma coisa e é com certa dificuldade, né? E foi um acompanhamento de várias pessoas desde o início, vendo aquele sonho, né, se transformar em realidade e participar e dar uma participação de assim, provocar o interesse, né? E começamos a entrar no blog do Brasil, que tinha um site lá, começamos a interferir, inclusive,
como é que eu vou dizer? No andamento, né, do blog, do site lá. Havia um retorno eu acredito que eu acho que nenhum outro fez isso. Havia um retorno, um retorno entre a tripulação, a pessoal de terra, inclusive, com o pessoal que estava aqui no Brasil torcendo. Né? E acabou virando essa torcida, a primeira torcida organizada da vela, acho que acredito que no mundo. E conforme a regata foi, tinham vários portos, né? Mas olha só, o barco Brasil 1 foi feito aqui no Brasil? Foi construído aqui no Brasil, o projeto de australiano, Bruce Farr, e foi construído em Indaiatuba. Aí teve até uma história que ele foi transportado de Indaiatuba para aqui, para a Marina da Glória. Eles tiveram que fechar, como o barco era grande, tinha que ser transportado num determinado horário para não afetar o trânsito da estrada. Para chegar, ele não pôde descer primeiro na Marina da Glória por causa das pontes, né, ali das passarelas. Aí teve que ir, eu não me lembro para onde ele foi levado, não sei se foi para a Praça Mauá, e foi rebocado até a Marina da Glória, para ele ser finalizado, montado. E qual era a tripulação do barco? Metade da tripulação era brasileira, e tinha outros estrangeiros que o pessoal conhecia. Quem era? Foi o Torben Grael, que era o skipper. Tinha o Marcelo Ferreira. O skipper é o capitão. O capitão, sim. Comandante. Marcelo Ferreira, que eles foram. É grande. Tirada do corpo num churrasco que a gente do Tormen. Sim, Marcelo Ferreira, me puxa a memória aí. Tinha eu não lembro Não, tinha o Bochecha. O Bochecha, que era lá do Sul. Kiko Pelicano. Tínhamos também eram uns 6. Não. Sim, mas depois tinha o... Não, tem que falar. Isso. Bom, tinha o Stu, que era fazia parte de... costurava as velas, era um faz-tudo no barco. Tinha o Andy, que era o proeiro. Os estrangeiros. Eram os estrangeiros. O Stu, o Andy, tinha a navegadora que começou, que era a Adriane, né? Que era a navegadora que depois foi trocada pelo orelhudo, como é que era o nome dele? O holandês, gente boa, o cara. Olhandudo, tá bom. Não, ele não parecia um voador mesmo, um objeto voador. E tinha também tinha mais um, né? Olha só, mas eu vou perguntar qual era o percurso. Começou aonde, passava aonde, chegou aonde? A regata largou em Sanxenxo, na Espanha. E lá participou, estava na largada o Zé Carlos, que é um outro botequeiro do Boteco 1, que mora no Porto. Então, manda a trajetória. E de lá, eles foram diretamente à Cidade do Cabo, uma perna só. Da Cidade do Cabo a Adelaide. Mas nessa travessia aí foi quando, no Índico, o barco quebrou o mastro. Primeiro houve uma avaria quando ele largou. Aí voltou para Porto Elizabeth. Houve uma avaria no Convés. Aí ele largou novamente e no meio do caminho para Adelaide ele quebrou o mastro. E foi uma história foi uma comoção que todos se envolveram nessa história. Foi uma história muito, muito bonita, porque o barco navegou quase 1.600 milhas ou 1.200 milhas a motor ou com uma vela de fortuna, que eles façam uma vela rasgada ou com um mastro de fortuna, E conseguiram chegar próximo à Austrália. Ele tinha que ir por meios próprios. Aí ainda houve um socorro de um pesqueiro que cedeu alguma comida ou diesel para que eles pudessem chegar. Acho que foi Portsmouth, né? Aí lá já tinha um mastro esperando por ele em Adelaide. Então eles tiveram que cruzar todo o deserto australiano em cima de uma carreta.
Então, colocaram o barco em cima de uma carreta e ele atravessou aqueles 3.000, não sei exatamente a distância de todo o deserto australiano. E houve e fizeram uma comparação com aquele filme da Rainha do Deserto, porque ele era realmente lindo o barco, e tem muitas fotos dele atravessando o deserto em cima da carreta. Ele chegou em Adelaide faltando 10 dias ou uma semana para emporte, mas conseguiram montar com esforço, com loucura, largaram, quase podiam ter ganho a regata emporte lá de Adelaide, mas também por uma pequena falha lá caíram, acho que se não me engano foi terceiro ou quarto. De Adelaide foi uma perna direto para Itajaí, não é? Não foram para Nova Zelândia, uma perna pequena para Nova Zelândia, e da Nova Zelândia uma perna para o Rio de Janeiro. É uma perna muito longa, foram mais de 40 dias de regata, uma coisa louca, muito sacrifício, muita loucura, mas o barco chegou aqui no Rio, chegamos em terceiro ou quarto, não foi? Em quinto. Em quinto, foi? Em primeiro, naquela entrada da Bahia de Guanabara. Isso. O barco chegou de madrugada, tinha muitos barcos aqui para receber, foi uma farra muito grande, foi muito bonita a chegada. E daqui do Rio, ele vai para uma perna até Baltimore. De Baltimore teve outra perna para Nova York. De Nova York ele atravessou para a Inglaterra, para Plymouth, né? Acho que foi Plymouth. Aí de Plymouth ele dá a volta pelo norte da Inglaterra, contorna a Grã-Bretanha e vai para acho que ele já chega na Holanda. Na Holanda Eles ganharam a perna. ganharam essa perna, exatamente. Depois tem uma perna pequena. Perna pequena até a Suécia. Hã? Até a Suécia, isso mesmo. Até a Suécia. Então, é uma regata que dura muito tempo. Muito tempo. É um desafio muito grande, muito bonito. Bom, então, tinha uma grande torcida. A gente pode mostrar aquele quadro que foto toda a regata. Ali a gente fez uma colagem, né, de fotos que a gente baixava pela internet para mostrar alguns lances. Você vê ali a fisionomia do Tobin na perna que eles fizeram de Baltimore para Nova York, que eles ficaram quase 2 dias sem dormir, direto e trabalhando, embolando o barco em rede de pesca, e por uma manobra bem interessante que eles resolveram inclinar bem o barco e pelo um baixio que tinham lá, arriscado a encalhar o barco, mas chegaram bem, porque eles estavam bem na regata, caíram por causa de se embaralharem nas redes, mas acabaram chegando bem. Mas se você vê a cara do Torben lá, parece que o cara foi triturado mesmo. Teve até incêndio a bordo nessa perna, mas foi tudo contornado, né? E tem a premiação, foi uma regata muito bonita. E a bandeira do Boteco 1? Aqui. Não... Quer falar um pouco, Oscar? Fala da primeira bandeira. Na verdade, são 2 bandeiras, né? Quando eles chegaram... Quando o Brasil 1 chegou aqui, por ideia do Morcegão, foi confeccionada aquela bandeira ali. E quando eles chegaram... A ideia do logo é o seguinte, tem uma foto que eu não sei se está ali naquela ali, que tem o barco andando de través, levantando espuma, e foi o Giorgio que teve a ideia de colocar ele surfando na espuma de um copo de chopp. Porque é um boteco, né? Lembra o chopp e o barco... Daquela ali, daquela lá. Sim. Entendeu? E quando eles chegaram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nós pedimos para que eles assinassem toda a bandeira. Todos os tripulantes assinaram ali aquela bandeira. E eles partindo daqui, eles saíram daqui indo para os Estados Unidos. Nós enviamos via Correios a bandeira para o próximo porto, que foi Baltimore. A bandeira chegou lá antes deles e tinha um botiqueiro
lá em Baltimore esperando por eles. E toda vez, quando eles chegaram, eles fazem aquele desfile, né, depois da chegada, e o pessoal lá com a bandeira. Aí o pessoal, pô, tem gente aqui, né? Saindo de lá, o pessoal mandou para Nova York, não é isso? Para Nova York. Então, todos os portos, saindo daqui do Brasil, todos os portos, antes deles chegarem, a bandeira já estava lá, até a última. Na última perna, ficaram com eles, então eles trouxeram para o Brasil a bandeira que nós recebemos na Semana de Ilhabela, no ano seguinte. Né? E essa bandeira aqui? Explica. Aqui foi uma evolução daquela, né? Porque aquela ali virou tipo um troféu, e foi criada essa outra marca, né? Outra logo, mais estilizado, né? Já aparecendo realmente um barco, né? E bem estilizado, por dizer. Ela foi criação de um botequeiro também lá de Atibaia, que era o Igor. E o Igor, se você percebeu, o balão, ele é um copo de chopp também, com a espuma escorrendo. Então é uma adaptação da outra, mas é uma logo bonita. E sempre a gente queria criar no boteco uma fundação, uma coisa mais profunda, que ainda não rolou, não sei se vai rolar um dia. Mas a gente veicular sempre um copo de chopp, muitos foram contra, né? Muitos são puristas, tinha que ser aquela, mas a gente adotou essa como a real do boteco. Aquela é o troféu. Então, parece que o Brasil 1 era uma tripulação que superou a dificuldade, pulou a cerca. Pulou a cerca. Uma forma de boteco. Se não fosse o boteco, estava afundado. O boteco é uma coisa coletiva, legal. Sim. Uma brincadeira, senão afundava. E para você ver o tamanho do envolvimento da tripulação desse barco, quando que você acha que eles sairiam de um treino na Marina da Glória, cansados, depois de toda aquela oba-oba de mídia, saíram da Marina direto para o Guanabara, onde a gente preparou um churrasco. Todos da tripulação foram para o Guanabara, curtir o Clube Guanabara de regatas lá do Rio, curtir um churrasco com o Boteco 1. Então, essa camisa foi trocada nesse dia, nesse churrasco. Né? Então, mostra a camisa. Então, estava lá o Andy, estava o Stu, que são neozelandeses. Pô, fizemos um churrasco. Essa era a camisa do Torben. Do Torben. Veio um botequeiro de Belo Horizonte, trouxe lá um isopor com queijos, goiabadas, cachaça. Veio o botequeiro lá de Santa Catarina. Então, todos vieram parar aqui no Rio para essa farra, entendeu? Então, isso é lembrado até hoje. Sim. Parece que cada clube náutico... Na verdade, a partir desse encontro pela internet, houve um acesso pessoal. Nos reunimos até hoje. Desde aquela época, periodicamente, a gente tem vários pontos de encontro. Então, virou uma confraria, na verdade. Um boteco. Olha só, o Morcegão tem alguma coisa para mostrar aqui. Eu só quero completar que a gente tem até o pessoal do Rio Grande do Sul. Você vê, tem de todas as partes. Então, nessas reuniões, vão os que podem, no momento, sai sempre um churrasco. Como você fala, é a cerveja, é o boteco, é o papo, é uma cachaçinha, é Paraty, a gente ia muito a Paraty também. Mas hoje, essa áurea, essa mágica foi criada pelo barco, por esse clima. É um clima de brasileiros. E o grande incentivador disso, o grande criador disso foi o barco e essa pessoa que foi o Torben. Né? Olha só, claro que o barco tem o nome Brasil 1. Então, o Brasil é um país enorme e tem boteco em tudo que é lugar. Sim. E as tripulações são uma família, um boteco. Então,
tem comemoração até hoje em vários lugares do Brasil. Isso eu acho que, metaforicamente, e realmente, todo clube nosso comemora o Boteco 1, o Brasil 1. Todo clube tem uma foto do Brasil 1. Sim. No clube nosso no Brasil todo. Importante. Sim. Eu acho que detonou mais ainda o esporte da vela. E conseguiu, o ano passado, ter a vencedora, a Martins, filho do Torme Garel, o irmão do Marco, que ganhou a Olimpíada. Então, toda essa família, eu tenho uma base com a família Garel. Sim, sim. E o grande incentivo desse boteco universal é o Brasil 1. Sim. E uma coisa que cabe registro, Daniel, a Importe do Rio, quando o barco, eles fazem uma competição aqui dentro da Baía de Guanabara, foi uma comoção. Tinha gente em Pão de Açúcar, tinha gente na Escola Naval, Aterro, em Niterói. Foi uma quantidade absurda, foi uma audiência muito, muito grande, que pouca não se vê normalmente, nem numa Olimpíada se viu isso. Mas você vê, era um barco, uma equipe brasileira, um desafio brasileiro. É uma coisa, como você falou, o barco, né? E hoje você pode estar certo que tem uma como se diz, uma quantidade imensa, quase uma legião de jovens aí, que faz 13, 14 anos que ocorreu isso. Né? Olha só, quando o Brasil 1 ganhou a regata, a gente recorda... Ele não ganhou, na colocação geral ele foi terceiro. Sim, mas foi uma vitória. Para nós, para mim, o Brasil 1... Eu me ufano. Olha só, mas voltando à história, a primeira vez que o Brasil ganhou um tricampeonato foi em vela, 50 anos atrás. Sim. Foi com Estios do Torme. Torme Garel. O Eric e o Axel. O Axel Garel. Sim. E começou exatamente com isso. Sim. Há 50 anos atrás. E formou uma geração que o Torme participou, ganhou. O Lars também ganhou uma Olimpíada. Sim. E agora a filha do Torme também ganhou a Olimpíada. Então, e o Marco ganhou o campeonato pan-americano. Já veio aqui. Então, isso começou com essa tesão pela vela. Sim. E que 50 anos atrás ganhou tricampeonato os irmãos gêmeos, e Eric. Sim. E começou tudo isso. Ou detonou tudo isso. Ou detonou. Então, o esporte da vela parece um boteco. Eu fiz questão que você viesse aqui representando o boteco. O boteco é uma coisa coletiva, se fala o que quiser, a língua que quiser, com bebidos, sem bebidos. Então, o boteco é pulando a cerca. Exatamente. Isso. E, Oscar, por que Tatum? Oscar Tatum. Não, na verdade é o nome do barco, né, que tem lá no clube, é Tantum, é latim, o Tantum é o suficiente. Eu sei, né? E tem é o nome do barco. Quando, inclusive, o Leonardo participa comigo na sociedade, ele é dono também do Tantum, só que ele não aparece muito lá, por problema de trabalho. E
quando nós adquirimos, pensamos até em mudar o nome, mas não, esse barco, esse nome tem tudo a ver. É o suficiente. Você não conhece, mas um dia você vai conhecer o Picareta. O Picareta é um Velamar 22, dessa cor, e que ele foi comprado por causa também de todo esse movimento do Brasil 1. Eu comprei esse barco logo depois da Import, a gente começou a sonhar com a vela, e eu tinha e tem um botequeiro também da raiz, aquele raiz mesmo, que se chama Ricardinho, né? Ricardinho. E o Ricardinho falava assim: morcegão, compra um Velamar, morcegão. Ele tem uma voz rouca, então, morcegão, compra um Velamar, morcegão. E eu comprei o Velamar. A gente começou a velejar. Eu praticamente com 53 anos comprei um barco à vela. Eu andei de pinguim lá quando tinha 10, 12 anos, mas virei lancheiro. Depois, com 53, voltei a velejar. Aprendi, na verdade, a velejar com essa idade. Participamos de regata, ganhamos Circuito Rio, com o Oscar, com o Armando. A tripulação variava, sempre com botequeiro, tudo botequeiro. Fomos para Brasília, ganhamos o brasileiro com o Ricardinho de skipper. Fizemos muita farra. Aí o Picareta começou, foi quem inoculou essa paixão, né? Ele está lá no clube também, vai voltar a velejar logo, logo, logo. Mas, então, tem o Picareta, que foi quem começou toda essa áurea da vela depois que a gente criou o Boteco 1, dentro da turma que não velejava. Eu queria completar também, porque você vê, eu comprei o Velamar. Tem um exemplo do Pimenta. O Pimenta era um cara que morava em Limeira, paulista, do interior, que no circuito do Rio, acho que foi 2007, não me lembro, ele veio participar com a gente, chega aqui de chapéu de cowboy, e entrou no barco para velejar de chapéu de cowboy. Esse cara saiu de Limeira, mudou para Ilhabela com a família, ele hoje tem um barquinho à vela, mora na Ilhabela, virou um caiçara, um velejador, por causa de todo esse clima. Entendeu? Então é um exemplo. É o Ocimar lá de Mato Grosso, é o Jacobi lá do Sul, na verdade ele é de uma cidade mais do norte que agora fugiu. Tem o Marco, tem o M. Hit, tem a Patrícia, pessoal lá de Santa Catarina, Glauco na Bahia. É geral. Tem na Noruega, tem no Porto, tem tudo. Então, o boteco é essa união. E a gente ainda se fala, desde aquela época. Se você quiser viajar para algum lugar, tiver um botequeiro lá, você vai ser bem recebido. Pulando a cerca. Olha só, é claro que o Tatum, o lado morcegão, eu também conheço os dois, o grupo, eu também tenho um barquinho que ganhou semana passada a regata, com um barquinho pequeno. Sim, 23 pés, o Queen. O Queen. E o 50 barcona, chegando na frente, olha só. Isso é gostoso. Pulando a cerca. Olha só, então a história do Brasil 1 é a história que a gente quer que aconteça. Sempre tivemos essa esperança de ser recriado esse espírito do Brasil 1, né? Um barco brasileiro com tripulação brasileira participando do evento mundial. E eu desconfio que na próxima vai haver uma grande possibilidade. Estão construindo um barco novo no Brasil? Não sei, não. Sempre existe essa esperança, né? Desde a época quando acabou o Brasil 1, e quando é que vai sair o Brasil 2? Quando vai sair o Brasil 2? Estamos naquelas... Teve um ano que quase saiu. Quase saiu do papel, mas por falta de apoio financeiro, eles não foram avante. Mas sempre existe essa esperança de ter o Brasil 2, vamos dizer assim. E é bom registrar que o Torben depois veio a ganhar essa regata comandando o Ericsson. A Martini
participou da última. Nós fizemos uma grande farra lá em Itajaí. Você vê que o nome que está nas costas dessa camisa é Grael, que foi a homenagem que a gente estava fazendo a ela. Foi uma grande farra no dia da largada lá. Então, você vê que o brasileiro... Você tem o Joca, que a gente não falou do Joca. O Joca participou da primeira tripulação. É um cara que hoje é o velejador do mundo. Ele participa, eu acho que já participou de todas elas, ou como apoio de terra ou como velejador. Ele andou no barco espanhol. É um cara fantástico também. Bochecha. Então, o brasileiro está em todos. Esse livro aqui? Isso aqui eu trouxe só para mostrar que é uma recomendação que todos leiam. Isso aqui é o livro que conta a regata. Olha só. Foi todo... É o relato do Torben, é muito interessante o livro. Então, é empolgante ler esse livro, é empolgante. Então, saiu em livro também. Saiu em livro. E tem filme também. Tem esse aqui é o oficial, né? Que é chamado Desafio Brasil 1, que na verdade é o livro que registrou todo o desafio do barco. Muito bonito também. Tem uma foto, por acaso, da botecada aí na Marina, muito interessante. Que é aqui, ó. Participação. Que é muito legal aqui, tu vê. Aqui foi quando ainda era na Marina da Glória, existia a escada, a gente se reunia debaixo da escada. Que aqui... Essa última... Daqui da parte de baixo. Mostra aqui. Isso. Aí tem uma parte da torcida que se reunia lá na Marina da Glória. Semanalmente. Né? Semanalmente. Era toda sexta-feira, a gente se reunia lá. A bandeira está lá, vocês estão vendo? Sim, é. E lá a gente botava as mesas entre 5 horas e 9 da noite. Discutia um happy hour botequeiro. Loucuras. Tá bom. Olha só. Então, essa regata marcou época. Sim. Marcou a época. Sim. Como o tricampeonato, talvez, dos titios. Né? Talvez não, eu acho que marcou para sempre. Como o tricampeonato dos titios, que a gente, talvez fosse moleque, a gente não acompanhava isso ainda, mas depois que eu soube, e você lê, depois vem a ler, ainda estava naquela época quando eles ganhavam, e o jornal falava, quando o Reinaldo Conrad também ganhou alguma medalha olímpica, então a gente começou a acompanhar. Mas marcante, eu acho que foi aquele tricampeonato, e foi essa saga, esse desafio do Brasil 1. Né? Pois é, olha Isso é um marco. A UniTV, uma TV universitária, a história tem que ser contada por quem fez. Então, você está contando uma história importante no esporte aqui no Brasil, e a mídia, televisão, colocava o fato em si. Vocês participaram. Isso é importante. E trazer a história de verdade, de quem participou, não é uma fantasia, é importante. E pulando a cerca, é crítico. Tem calho, laje, calho, tudo é possível acontecer aqui. E toda a história que, desde o início que nós participamos, está num site, www.boteco1.com. Ainda está lá, não está muito ativo, mas tem todas as histórias, todas as conversas que nós tivemos pelo site e pela internet, tem toda a história do Boteco 1 ali. Olha só, então, todo mundo está com a camisa do Boteco 1, eu, o Orcegão, o Tatum, olha só. E foi uma coisa interessante, né? Legal. Olha só,
Vamos terminar, o programa tem 45 minutos. Tem o quê? Não, isso aqui é uma flâmula do Boteco 1 que eu vou deixar para você e para a galera que te ajuda aí, para ficar aqui como uma recordação para vocês aí. Legal. Tá bom? Agora, o programa tem 45 minutos, um tempo de futebol. Quando você vai ao dentista, 15 minutos é 5 horas. Quando você vai ao motel, 1 hora é nada. Nada. Então, vamos terminar o programa com um boteco. Foi o programa Um Papo de Boteco. Cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vou cantar. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Boteco 1.